Acho que é muito importante porque as pessoas às vezes pensam, cara, como um cara que transplanta pulmão vai mudar a minha vida de alguma forma? Pessoal, a gente sabe que os órgãos são extremamente importantes e os cuidados, então, são extremamente necessários, né? Foi o que nós estávamos falando com os médicos semana passada aqui, que estavam falando sobre o coração, que às vezes as pessoas têm o péssimo hábito de remediar ao invés de prevenir. Então, acho que a prevenção com os seus órgãos, né, coração, pulmão, rins, fígados, é mais benéfico do que você remediar. Dentro disso, já que a gente abriu desta forma, eu queria, como eu te conheci, né, numa situação meio de eu peguei o bonde andando ali, não, que quebrou aqui o coração mais 1 centímetro. Mas você ainda conheceu na explodir. fase tranquila, né? Depois Né? piorou muito. Depois piorou. Pra gente entender como que você surgiu na vida do Pacho, né? O Pacho é um cara querido por todos, é uma unanimidade. E dentro disso, ele teve... Como nós ficamos sabendo, né? Começou a rodar nos grupos, né? A gente tinha um grupinho da empresa lá, a qual trabalhava, eu trabalhava e ele trabalha ainda. E ó, o Pacho se acidentou, o Pacho se acidentou. Então a gente não tinha noção, né? E um filmmaker dele, o Bruno, entrou desesperado. Meu, o Pacho caiu de balão, o Pacho caiu de balão. Eu falei, quê? Enfim, ficou aquela coisa meio né? Confusa, né? Então, pra gente formular o histórico. Primeiro de tudo, você já atendeu alguém que caiu de balão? Mas... O que teve, que eu escuto de piada sobre é muito raro. Até hoje. É muito raro. Mas chego aqui atrasado, o Carlão, porra, achei que você não ia vir, achei que você ia dar um balão na gente. Ou vem de balão, vem mais rápido. Dentro disso, como surgiu o Pacholock na sua vida? Pra começar do zero. Você estava na sua casa, você estava de plantão, tocou o telefone, teve um caiu de balão, tem como que foi... Que assim, a gente tem um ponto de vista do Pacho, que a gente viu o vídeo, Aí depois a gente ficou sabendo, assim, ele contou os áudios, né, que ele mandou lá pro Renato e outras pessoas e tal. A gente foi juntando as peças, entendendo o que aconteceu com ele. Aí o lado médico, é como se fosse um seriado. Você tava lá, tranquilo, comendo um donuts, ou tava com a família? Como que foi a situação? Não, na verdade, assim, primeiro que assim, queda de balão é algo totalmente raro. Inclusive o balão... Vamos ler depois, né? É o meio aéreo mais seguro que existe, né? Mais que avião, que todos. Então, aí quando cai... Essa aqui é a questão, né? E o Pacho veio transferido, né, para São Paulo, para Moriá. E, na verdade, quando ligaram para mim, ligaram para nossa equipe, né? Nossa equipe faz retaguarda, nós somos em 4 cirurgiões torácicos. E falaram, né? Um politrauma grave, né? E ter fratura de externo, que é esse osso do meio, além das costelas, né? Então, fratura de externo geralmente implica um trauma de grande energia cinética, né? Um trauma Mas você nem sabe pesado. Como tinha sido. Não, só falaram que tinha um trauma de fratura de costelas e a fratura de externo, né? Então a gente fica sempre uma da equipe em sobreaviso para o hospital. Ligaram, a gente já foi lá de imediato avaliar, tinha feito tomografia. O Zé estava já vendo a parte do fêmur dele, né? Então chamaram a gente para ver a parte do tórax. E qual é a grande preocupação nesses traumas aí? A costela é como se fosse um osso de galinha. Quando você quebra, ele pode ficar meio pontiagudo, ele pode se insinuar, que a gente chama, né? Entrar para dentro do tórax. E nisso fazer lesões no pulmão, ou mesmo no coração, alguma coisa assim. O mais comum é perfurar, fazer uma contusão no pulmão, ou simplesmente furar o pulmão, né? Então você chama pneumotórax ou hemotórax. Que é fácil de perfurar? Como que é o tecido do pulmão? Então, mas não é uma bexiga, na verdade, né? Um parênquima, né? É uma estrutura, né, esponjosa, né? E são feitos de alvéolos, né? Que vocês sabem bem. Sim. Né? Vocês são quase fisiologistas também, que eu sei que vocês sabem toda a anatomia. Sim. E todo mundo que assiste também sabe. Teve que estudar, senão não passava. Exatamente, entendeu? Então a gente tem duas pleuras, que é a camadinha que reveste o pulmão. A pleura parietal e a pleura visceral. A parietal reveste a costela e a visceral recobre o pulmão. Então existe um espaço entre elas ali, que tem um líquidozinho, chama líquido pleural, que desliza, que o pulmão ali fica um espaço virtual, que a gente chama, né? Não existe visualmente. O que acontece? Quando a costela ela fratura, ela entra para dentro da cavidade pleural, e se ela fura, rasga a pleura, né? Então você pensa em alvéolos como uma colmeia cheio de saquinhos de ar. Uma vez que você fura, ou você sangra, ou você perde ar, né? O pulmão ele acaba murchando, chama telectasia, acaba esvaziando. Então você tem o hemotórax, que é o sangue na cavidade fora do pulmão, ou pneumotórax, que é o ar fora, né, da cavidade, na cavidade pleural, o ar fora do pulmão. Tá. Ou os dois juntos, né? Sangue e ar fora. Nisso o pulmão murcha e se torna muito grave. Por sorte, o Pacho não teve nenhum desses casos. O pulmão dele até teve uma contusão, ou seja, um roxo ali bateu, fez um hematoma pequeno,
mas ele não perfurou, né? Não machucou a pleura. Então o pulmão dele manteve totalmente expandido. Então a dificuldade respiratória dele era pela dor, pelo trauma, pela fratura, mas em nenhum momento, assim, isso é o que mata mais rápido, vamos dizer assim. Você tinha falado, né, na hora ali que você tinha achado que tinha perfurado o pulmão, né? Como eu comecei a cuspir sangue, falei, perfurei o pulmão. No caso foi só uma contusão, né? Ele machucou o pulmão, sangrou pra dentro da via aérea, que uma coisa é fora, outra coisa é dentro. Entendi. Né? Então a pleura pra fora. Então você machuca o pulmão murcho. Aí ele machucou o pulmão, um sangramento com qualquer outro tecido, um hematoma, vamos dizer assim. Isso cai na via aérea e ele acaba escarrando, né? Chama hemoptise, hemoptoicos, né? Sai um pouquinho de sangue, laivos de sangue na tosse quando ele escarra, né? Entendi. Mas ele não chegou a perfurar. Isso foi a primeira sorte que ele teve. Caramba, O primeiro milagre dele aí.